tudo bom contigo? Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho das cartas associativas e metafóricas, porque todo mundo sempre me perguntou: Marcos, existe um jeito certo de usar as cartas associativas e metafóricas? Você tem alguma coisa, algum vídeo no YouTube, algum método de instrução? Geralmente eu sempre faço isso nos meus cursos de treinamento, mas eu resolvi também fazer alguns vídeos de apresentação dos materiais e também de dicas simples e úteis para que cada um possa se inspirar e construir seus modos de utilização dos materiais. Hoje eu vou trazer para vocês um dos clássicos dessa editora que eu represento aqui no Brasil, que é a Oak, e o nome desse material é Cope. O título dele é muito sugestivo, já fala um pouquinho ao que ele veio, por que ele foi criado. Uma das bases da psicoterapia, dos processos de psicoterapia, é o aprendizado afetivo de como lidar com situações. E cope vem dessa, é uma palavra de origem inglesa, cope, lidar com, experimentar a vivência de superar uma situação. Então, isso que significa o título desse material, Cope. E ele também tem uma temática que é essa da ideia de aprender a lidar com situações de trauma ou de situações críticas, de feridas internas. E a gente vai falar, isso são 88 cartas, com imagens belíssimas. Essa aqui até é uma das minhas preferidas, que é a borboleta saindo do casulo, que representa nascimento, renascimento, que para uns é um evento libertador e para outros pode ser um evento traumático. Então, isso é um tema importante de se falar de um modo geral, de quando a gente está usando as cartas. Para cada um, essa metáfora, essa imagem vai acionar um tipo de afeto, positivo ou negativo, mas para cada um vai ser muito singular essa experiência. O que para uns pode ser óbvio e representar uma situação positiva, para outra pessoa pode ser exatamente o contrário. E isso deve ser respeitado, porque uma das questões que são importantes nesse lidar com o uso desses materiais é que eles fomentam a expressividade e a comunicação. Então, é importante que o terapeuta esteja muito aberto a não interromper o fluxo interpretativo daqueles que a gente cuida. Então, o Cope tem essas imagens, que são imagens, olha essa outra, uma metáfora de uma tempestade, de um barco no meio de uma tormenta, de duas crianças num cenário de destruição, e por aí vai, da perda de um animal de estimação, dos fantasmas que nos assombram, das sombras que nos assombram, e por aí vai. São muitas dos nós mal resolvidos, ou dos nós que a existência faz. E eles também vêm acompanhados, né, e aí isso já é um método de utilização do Cope, do que os criadores chamaram de são janelas, tanto de entrada como de saída dos traumas, das situações difíceis, e que eu nomeei, dentro da minha experiência, de alicerces do que eu chamo de arquitetura psíquica. Então, a arquitetura psíquica, no meu trabalho, ele é representado por esse símbolo aqui, que no jogo aparece como as nossas crenças. Depois, né, a afetividade,
capacidade de afetar e ser afetado. Depois vem a imaginação, representada nessa carta. Depois vem as habilidades sociais, as conexões. Depois vem a inteligência, a cognição. E por fim, a força física. E por que os autores escolheram esses símbolos? Porque na avaliação deles e nos estudos, nas pesquisas que foram feitas para a criação desse material, as pesquisas empíricas, a experiência clínica, essas são portas de entrada e portas de saída dos traumas. Então, um trauma ele pode ser vivenciado internamente, se cristalizar pela força de crenças, ele pode ser internalizado e cristalizado, e pode ser descristalizado também por forças relacionadas à afetividade, à capacidade de afetar e ser afetado pelo mundo, pelos outros. E a mesma coisa na sequência pelos outros alicerces do que eu chamo de arquitetura psíquica. Pela imaginação, que é uma capacidade humana extremamente importante, a criação, a imaginação. Pelas conexões, pela nossa capacidade de criar conexões e as nossas habilidades sociais, nossas competências e habilidades sociais, pela cognição, e aí por aí vai, pela força física, né? Um trauma ele pode ser entrar, né? por abusos, formas de abuso e de violência física, e ele também pode ser um exercício, por exemplo, de luta, né? Pode te ajudar a superar, né? A soltar a agressividade relativa a um acontecimento traumático. Então, são essas questões que envolvem o uso desse material. E é importante que cada terapeuta saiba muito bem como eles podem ser utilizados e que possam também criar as suas próprias maneiras de utilizar esse material com as pessoas que estão sendo cuidadas por vocês, terapeutas e educadores. Então, queria me despedir de vocês com um grande beijo e que vocês continuem curtindo o canal e indicando eles para os amigos, e até o próximo vídeo.